esportivo do Vasco. Tô contigo aí, Rafa. Bom, a reunião foi considerada por todos bem positiva, porque foi uma decisão consensual, sem nenhum tipo de resistência. Demorou até pouco tempo, né? Normalmente as reuniões que demoram 3, 4 horas, essa não deu nem 1h30. Foi uma reunião muito positiva. Eu acredito que todos aí estavam com o objetivo de resolver o calendário, mas também pensando bem nos clubes gaúchos, né? E acho que a gente saiu com um resultado que protegeu um pouco mais o calendário de todos aí que sofreram com o desastre lá no Rio Grande do Sul, e acho que agora a gente consegue olhar para frente. Hoje dá para dizer que o futebol brasileiro, nesta reunião, deu uma demonstração, um tanto quanto, eu não diria nem inédita, mas pouco usual, em base de momentos como a pandemia, em que nós tivemos muitas divergências, muitas buscas por coisas de interesse próprio. Hoje foi uma coisa mais coletiva? Eu acredito que o resultado dessa reunião é fruto de união, né? De todos pensando no bem do futebol brasileiro e protegendo quem sofreu e quem passou por toda a dificuldade, como foram os clubes gaúchos. Eu sei que você já respondeu sobre isso e eu não posso deixar de te perguntar. Felipe Coutinho, o que a gente pode falar para o torcedor do Vasco nesse momento? Pode falar que o Vasco está se preparando aí, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências. E aí, quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. Você acompanha o noticiário, assim, fica vendo a reação dos torcedores, a maneira como a imprensa está tratando do assunto. Fala um pouco do teu bastidor. Eu tenho acompanhado muito o Vasco de todos os lados, né? Primeiro nas rotinas, os meus primeiros dias aqui foi para entrar com profundidade na rotina, entender os atletas, entender os funcionários, mas também olhar para fora, né? Olhar a expectativa da torcida, olhar a história da instituição, né? E eu acredito que tudo isso faz parte das próximas ações aí que a gente vai tomar pensando no bem do Vasco. Como é que está a relação entre o Vasco Associativo, o Vasco SAF, essa história toda envolvendo a parte jurídica, que trocou a majoritariedade do comando do futebol? Como é que está sendo a sua rotina em relação a isso? Eu acho que todo mundo está pensando no bem do Vasco, né? E do nosso lado a gente procura proteger o futebol, fazer com que o futebol esteja blindado dessas decisões, pensando aí no desempenho do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. E eu acredito que ali na frente a gente vai conseguir ver que, independente de qualquer decisão que aconteça, o Vasco vai ser protegido e vai evoluir a partir daí. O seu trabalho não foi afetado? Não, de maneira alguma. Um abraço. Um abraço. Esse bom, fosse profissional trazido pela SAF e que está vivendo dentro dessa realidade do clube, né, que neste momento volta a ter o associativo do Vasco como majoritário no comando do futebol, mas é uma decisão liminar que pode ser modificada a qualquer momento através de outras medidas judiciais. Glaucia. Canã para poder assistir o Vasco e Flamengo. Por que o Felipe Coutinho não pode falar ainda de forma aberta? Porque ele tem contrato, Fernanda. É fato. Ele tem que respeitar o clube que o comprou por 20 milhões de euros, um clube que ele tem contrato até 2026, que é o Aston Villa. Só que, como a gente trouxe aqui na sexta-feira, os empresários do Felipe Coutinho estão trabalhando para que essa rescisão aconteça. E que o Felipe Coutinho estaria disposto, inclusive, de abrir mão de valores que ele tinha a receber do Aston Villa, para que aí sim assine o contrato. O que eu posso passar aqui para vocês também é que o Vasco já está preparando o anúncio dele, a parte interna do Vasco, comunicação, marketing, já está trabalhando no anúncio, ainda não tem uma ideia fixa de dia ou o número que ele vai usar, por quê? Antes disso acontecer, ele precisa rescindir o contrato com o Aston Villa. Agora, o sim do Felipe Coutinho já foi dado, a vontade dele, a vontade da família, do pai, da esposa. Enfim, ele está em casa, ele está no Rio de Janeiro, ele sabe que ele vai ser muito bem acolhido pela torcida vascaína, como já está sendo. E o Felipe é um cara muito gente boa também, muito humilde, está sempre disposto a atender a torcida vascaína. Então, no próximo domingo, há sim a chance dele estar no Maracanã. Sabe qual eu faria esse anúncio? Então, portanto, galera, se conseguiu acompanhar aí a informação, né, sendo passada pelo jornalista do SBT, falando que o Coutinho já está sendo providenciada a situação de anúncio do Felipe Coutinho para ser o novo reforço do Vasco da Gama. Lembrando que isso aí não quer dizer que ele está fechando, né? É um procedimento normal dos clubes, não só do Vasco, né? Mas de todos os clubes, assim, do futebol brasileiro e mundial. Já vai preparando o anúncio para caso realmente tiver o ok da direção, conseguir passar assim, ó, tá ok. E aí o anúncio tá tudo pronto, tudo feito, tudo agilizado, para não demorar para conseguir ter esse anúncio rápido e tudo mais, para conseguir agilizar as situações também de colocar o jogador no bid, todas essas situações todas. Lembrando que para conseguir colocar no bid tem que esperar a abertura da janela, que vai abrir só em julho, né? A segunda janela do futebol brasileiro, que no caso é a janela que, no caso, abre a temporada da Europa. Então, portanto,
vários jogadores aí vão rescindindo e tudo mais, então pode ter vários nomes que sejam veiculados no Vasco e tudo mais, pode ser vários nomes que venham chegando, venham pipocando os nomes, mas, obviamente, a gente ficou no aguardo para saber se Felipe Coutinho fecha ou não com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas agora também tem mais uma informação relacionada a um jogador que pode chegar, né, segundo informações do Neto, no Donos da Bola. A gente vai colocar para vocês acompanharem nesse momento. E que ele seria um nome importante no Vasco. Vasco também? Pro Vasco. Primeiro pro Vasco. Primeiro pro Vasco. O Talisca, eu acho que é um sonho de consumo do Corinthians. Sabe? Eu acho que como segundo atacante e que ele arrebenta. Esses jogadores cabem hoje no futebol brasileiro pra você, Veloso? Cabem. Galera, só pra vocês entenderem, vocês que não conseguiram escutar, vou colocar novamente, ó. Ouve de novo o que o Neto falou e observa muito bem, ó. A informação que eu tenho é que o Richarlison não tá muito feliz do Tottenham e quer voltar. E que ele seria um nome importante no Vasco. Vasco também? Pro Vasco. Primeiro pro Vasco. Primeiro pro Vasco. O Talisca, eu acho que é um sonho de consumo do Corinthians. Sabe? Eu acho que como segundo atacante e que ele arrebenta. Esses jogadores cabem hoje no futebol brasileiro pra você, Veloso? Cabem. A gente vê vários exemplos aí de jogadores que voltam e ainda tem muito a oferecer, principalmente no futebol brasileiro. A gente tem um futebol muito competitivo, muito corrido, muito físico hoje. E quando você traz os jogadores que têm uma qualidade técnica, é claro que ele precisa da parte física também, mas consegue desenvolver facilmente aqui no futebol. Vou falar uma coisa pro seu Talisca, joga em qualquer time de futebol brasileiro. De joga, o Talisca joga muito. O Talisca é um monstro de jogador. Um monstro de jogador. Ele cabe no Flamengo, ele cabe no Palmeiras, ele cabe no Corinthians, ele cabe no Santos, ele cabe em qualquer time. O Talisca, titular de todos. Acho que titular Flamengo, de todos. Não sei. Flamengo, não sei. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo sobre informações do Vasco da Gama. Você conseguiu acompanhar no começo do vídeo o dirigente que veio para substituir o Alexandre Matos no Vasco. Ele falou sobre a situação envolvendo a CBF, lembrando que tem a possibilidade de inversão de mando de campo para que não prejudique as equipes do Sul. Além, é claro, também que o Brasileirão vai terminar no dia 8 de dezembro, data que já estava marcada para ter o encerramento. Então, portanto, o Brasileirão não vai mudar absolutamente nada relacionado à sua data de encerramento. Já ser dia 8 de dezembro, já está batido o martelo, já não tem mais conversa. Agora nessa reunião de hoje, né? Até inclusive o dirigente do Vasco falou sobre a situação de nome a nome, mas deixou obviamente em aberto, deixou bem claro que o Vasco está negociando com o Coutinho. E o Coutinho, até mesmo na chegada ao Rio de Janeiro, ele também falou sobre a situação, juntou todos os jornalistas ali e falou que os filhos estavam cansados e tudo mais, depois da viagem longa do São Paulo, Rio de Janeiro, mas o Coutinho é certo, cara. O Coutinho só falta mesmo rescindir com a Aston Villa para que possa estar liberado para ser o novo reforço do Vasco da Gama. Queria que você colocasse um comentário o que você achou desse vídeo. É importante também se deixar o like, porque apoia bastante o React do Futebol. Lembrando que vai ter mais vídeo para vocês aqui no nosso canal. Lembrando que nossa meta também é 40 mil o mais rápido possível. Eu conto muito com todos vocês, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!